Oi, pessoal, bem-vindo à aula 1 do módulo 2 do nosso curso de IA. Nesta aula falaremos sobre como criar intents, como configurar os assuntos que a sua IA irá trabalhar da forma mais estruturada e organizada possível. Muito bem, essa configuração, como você sabe, é feita no passo 2, assuntos, em dois campos disponíveis, assunto e descrição. Como ferramenta de aprendizado nessa aula, vamos utilizar o próprio chat GPT. E é interessante para que você, inclusive, perceba que ele pode ser uma ferramenta útil para te ajudar na estruturação dos assuntos, dos intents, das respostas e muito mais. Muito bem, eu usei o seguinte prompt aqui. Atue como especialista na preparação de intents para a configuração de uma IA de atendimento. Quer uma estrutura com duas etapas, que é o que nós trabalhamos. Destaque os cuidados que devemos ter ao definir os nomes barra assuntos e o formato ideal para a descrição do intent, inclusive se ela deve conter exemplos. Crie essa estrutura usando um restaurante como exemplo. Ou seja, você pode copiar este mesmo prompt e colocar aqui o seu segmento de atividade, inclusive com mais detalhes, por exemplo, para um restaurante japonês, para um restaurante mexicano, para uma clínica de estética, para uma agência de turismo, e ele vai te sugerir toda a estrutura aí dos intents. Muito bem, vamos ver aqui a instrução que ele nos passou, a resposta. Como especialista em modelagem de intents para IA de atendimento, a ideia principal é garantir que a IA entenda corretamente a intenção do cliente. E aqui vale a gente repetir que esse processo na plataforma CRM Station de ouvir o cliente e voltar com a resposta é feito em duas etapas. No primeiro momento, nós pegamos a pergunta do cliente e toda a listagem de assuntos, toda a listagem de intents com a descrição desses assuntos e mandamos para o LLM, mandamos para o GPT. O GPT vai escolher quais desses assuntos são de interesse frente à pergunta que o cliente fez. Vai responder para a gente com essa lista de assuntos que ele tem interesse em receber e aí nós vamos mandar o conteúdo completo relativo a esses assuntos. Somente aí ele vai gerar a resposta definitiva para o cliente. Muito bem. Abaixo está o modelo simples e eficiente com duas etapas. 1. Assuntos. 2. Descrição. Primeiro, sobre o nome do intente. O assunto é o identificador da intenção do usuário. Ele deve representar o objetivo da pergunta do cliente, não a frase que ele usa. Boas práticas para definir o nome do intente. Use nomes claros e objetivos. Por exemplo, correto é horário de funcionamento, cardápio, reserva-mesa, endereço restaurante, em vez de coisas genéricas como pergunta, atendimento, cliente. Use também um padrão consistente, por exemplo, nomeie pela intenção do cliente. O cliente ele quer uma resposta sobre horário, não precisaria da palavra resposta aqui. Né? Seria horário funcionamento ou consultar cardápio. Então, nos dois casos, é também importante a gente seguir o seguinte, que caso seja mais de uma palavra, o ideal é colocar um tracinho entre duas palavras, em vez de deixar aí um espaço em branco. Nós também devemos ficar atentos à duplicidade de intentos. Por exemplo, se vamos falar sobre horário, vamos criar um assunto só, um intento só e colocar todas as informações ali dentro. Existem exceções, como por exemplo, se você tem promoções próprias e promoções de terceiros e o conteúdo é muito grande, né? Você tem várias parcerias externas, e aí você cria esses intentos separados e dependendo do caso, é interessante criar um outro intento chamado simplesmente promoções e lá você colocar a seguinte informação: temos promoções próprias e de terceiros e aí uma breve descrição das duas de forma que a IA possa decidir se ele quer receber todo o conteúdo da promoção de terceiros ou todo o conteúdo das promoções próprias. Mas sobre esse caso específico dos intentos concentradores, a gente falará em uma outra aula. Muito bem, vamos agora falar da descrição do intento. A descrição explica para a IA, para o LLM, quando aquele intento deve ser acionado. A descrição precisa conter o contexto da intenção, na realidade é do que se trata, tipos de perguntas que o cliente pode fazer, isso é uma orientação muito interessante, né?
e frases reais de clientes. Na realidade, essa explicação ficou mais complicada do que a realidade. De uma forma geral, a descrição, por exemplo, no caso de localização ou endereço, você cria um intent chamado endereço. E aí a descrição é informações quando o cliente perguntar sobre localização, endereço, como chegar. E você pode, inclusive, citar algumas frases. Como eu chego aí? Qual o endereço? Vocês estão localizados onde? Isso tudo descrição. Lembrando, na descrição não é a informação em si. É simplesmente uma orientação para o modelo, uma orientação para o LLM, que aquele intent tem aquela informação que ele vai precisar solicitar, ok? Aí o LLM vai solicitar a informação e aí sim nós mandamos todo o conteúdo sobre aquele assunto. Então, quando você solicitar, por exemplo, utilizar esse prompt que nós mostramos ou algo parecido no ChatGPT, ele pode te dar um exemplo completo para o seu negócio. Aqui, inclusive, fez um exemplo bem detalhado: o horário de funcionamento e a descrição, o assunto, o cardápio, reserva de mesa, localização do restaurante e assim por diante. Então é isso. Nos vemos então na nossa próxima aula e fique atento aí a todas as novidades que nós estamos divulgando por meio dos nossos grupos do WhatsApp.